pessoal! Então estamos aqui para mais um Herói da Fé. Dessa vez o nosso 16º Herói da Fé, do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Dessa vez meu cenário está diferente de novo. Toda vez que o cenário mudar é porque eu estou num lugar diferente. Hoje eu estou em Guarapuava, no Paraná. E é daqui que eu vou gravar o nosso herói hoje. O Hudson Taylor foi o pai das missões no interior da China, segundo Orlando Boyer. A história dele começa com um jovem chamado Thiago Taylor. Esse Thiago Taylor foi o bisavô do Hudson Taylor e ele teve uma experiência de conversão muito profunda, inclusive no dia do casamento dele. Ele chegou atrasado no casamento porque ele ouviu uma pregação do John Wesley e ficou incomodado com aquilo, com aquele texto que diz: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". E o Espírito Santo começou a constranger ele até que ele teve uma experiência de conversão profunda, esqueceu da vida, ficou horas orando, aí foi correndo, chegou atrasado no casamento. A esposa dele: o que aconteceu? Como você chegou atrasado no casamento? E ele falou: depois te conto. E naquele casamento que se esperava um baile, festa, ele pediu para que a banda tocasse músicas de louvor e adoração. Foi um casamento muito diferente. E ele lutou pela salvação da sua esposa, ela quase se arrependeu de ter casado com ele, mas numa noite ele pegou ela no colo assim, levou pro quarto e começou a chorar pela alma dela, pela conversão dela. E então ela, comovida assim com a atitude do marido, ela se rendeu completamente a Cristo, renunciou a toda a vaidade, toda a sua vida, e assim começou a história de conversão da família Taylor. E assim essa história passou de geração em geração. Então os avós de Hudson Taylor permaneceram em Cristo, seus pais permaneceram em Cristo, e assim ele também, né? Então os seus pais e seus avós criaram os filhos no mesmo temor de Deus. Num memorável dia antes do nascimento do primogênito, que era Hudson Taylor, o seu pai leu em Êxodo para consagrar todo o primogênito ao Senhor. Então ele e sua esposa, a mãe de Hudson Taylor, de joelhos, com grande alegria, entregaram seu primogênito ao Senhor e pedindo que desde já o Senhor separasse para a sua obra. Thiago Taylor, que é o pai de Hudson Taylor, o mesmo nome do bisavô de Hudson Taylor, orava todos os dias com os filhos e os ensinava a pedir detalhadamente todas as coisas ao Senhor. Ele orava 30 minutos com os 5 filhos, né, e ensinava eles a ler as escrituras, a meditar. Isso era uma prioridade na vida da família. A mãe também, apesar de todos os seus afazeres, ao meio-dia ela fechava a porta do quarto e orava. E isso tinha uma grande influência sobre a maneira dela ser, e todo mundo reconhecia que a paz na casa, que a paz na vida dos pais se devia a uma vida constante de oração. De novo, oração, jejum, formam heróis, né? Não é de admirar que Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O segredo do seu êxito é que em tudo que carecia no sentido espiritual e material, ele recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Ele alcançava todas as coisas pedindo ao Senhor, né? Na juventude, Hudson Taylor passou por grandes lutas. E até os 17 anos ele não havia se rendido totalmente ao Salvador. Sobre isso ele conta. Ele se impressionava, o livro tem um texto enorme dele escrevendo sobre isso, eu vou resumir aqui, mas ele se impressionava muito pelos cristãos, pelo fato dos cristãos falarem da Bíblia e conhecerem a Bíblia, porém não viverem a Bíblia. E saírem dos cultos como se a Bíblia não fosse uma realidade para suas vidas. Então essa hipocrisia levou Hudson Taylor a quase um ateísmo, assim. Ele deixou de crer, né? E ele achava ridículo o tipo de fé que os crentes exerciam. Então ele se tornou cético e ria disso. Só que um dia a sua mãe estava a 100 quilômetros de distância deles e ela resolveu lutar por sua conversão. Então ela resolveu não sair do quarto até receber resposta às suas orações. E ela orou hora após hora, até que por fim só podia louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe que o filho por quem orava já se havia convertido. E como é que foi a conversão dele? Ele entrou na casa, no escritório do pai, e ele pensou assim: hoje vou me divertir um pouco, vou rir das coisas dos crentes.
E aí chamou a atenção dele um tratado que tinha no escritório do pai que dizia a obra consumada. E ele se perguntou assim, por que não a obra propiciatória? Que obra consumada é essa? Então ele leu esse tratado com o intuito de rir, só que enquanto ele lia, enquanto sua mãe orava no quarto, 100 km de distância, ele viu que a propiciação de Cristo era plena e perfeita, e toda a dívida dos nossos pecados tinha sido paga e não restava coisa alguma que eu fizesse. Essa foi a escrita dele. Fui iluminado pelo Espírito para reconhecer que eu só precisava prostrar-me. E assim, eu e minha mãe louvávamos a Deus juntos, sem saber um do outro. Então, enquanto ela agradecia no quarto pela conversão do filho, ele agradecia no escritório do pai pelo encontro que ele teve com o Salvador. Sobre esse dia, supliquei-lhe que me concedesse uma obra para fazer, como expressão do meu amor e gratidão. Lembro-me de como, sem reserva, consagrei tudo, colocando minha própria pessoa, minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Essa foi a oração de Hudson Taylor. Eu fui possuído de uma certeza tão profunda de não pertencer a mim mesmo que esse entendimento dominou depois toda a minha vida. Então, essa é a sua entrega. Teve um dia marcante que ele foi tomado pela presença de Deus, assim. Esse dia realmente foi um divisor de águas na vida dele. Depois dessa conversão, ele buscava o Senhor e orava e anelava muito ganhar almas para Cristo. Ele fala que ele anelava tratar dos negócios do seu pai. E ele e sua irmã Amélia pregavam muito, assim, né? Mas um dia ele entrou no quarto dele e teve uma profunda experiência com Deus. E a convicção de que o Senhor o chamava para a China. Então foi uma nova experiência de renúncia e de entrega, onde ele se deu novamente ao Senhor e recebeu de Deus o amor pelos perdidos e recebeu de Deus essa incumbência de ir, e ele teve certeza que era para a China. Há um trecho emocionante de uma carta dele à sua irmã Amélia, onde ele relata a paixão pelos perdidos e a sua renúncia em deixar uma noiva. Ele tinha uma noiva que ele disse que não era justo obrigar ela a ir para a China com ele, então ele decide renunciar. E grande também a sua renúncia e abnegação para poder cursar a faculdade de medicina e cirurgia para melhor poder servir os chineses. É muito emocionante a descrição dele sobre a despedida da mãe. Então, quando ele embarcou no navio, ela entrou comigo na cabine, ele escreveu isso, onde eu iria morar por 6 meses. Com carinho de mãe, ela ajeitou os cobertores e travesseiros. Cantamos um hino e ela orou. Foi a última oração de minha mãe antes de eu partir para a China. Tocou o sinal para os não passageiros saírem do navio e nos despedimos sem esperança de nos encontrarmos novamente. Ao passar o navio pela comporta e a separação ser real, saiu de minha mãe um grito de angústia tão comovente que jamais esquecerei. Foi como se meu coração fosse transpassado por uma faca. Fez mais sentido para mim a frase, pois amou Deus ao mundo. E acho que minha mãe veio a compreender como nunca o amor de Deus pelos perdidos, porque ela estava dando um filho pelos perdidos. E o Hudson Taylor também veio a compreender quanto custa a salvação dos perdidos, quanto custa se dar e as renúncias que precisam ser feitas, mas esse é o amor de Deus. A viagem foi extremamente turbulenta, com tempestade, muito atraso. Somente em 1º de março de 1854 que o Hudson Taylor chegou em Xangai. Ele teve muita gratidão quando ele pisou em terra, porque a viagem levou mais de 5 meses. Hudson não ficava parado. Logo nos seus primeiros 3 meses na China, ele distribuiu 1.800 novos testamentos e mais de 2.000 livros. Ele fez 8 viagens no ano seguinte e depois visitou 50 cidades que nunca tinham ouvido o evangelho. Para ganhar almas, olha que ele já era um cara muito à frente do tempo. Apesar da censura de todos os outros missionários, ele se vestia como um chinês. Ele tinha o cabelo rapado e uma trança assim atrás, né, comprida como os chineses, usava roupas largas como de chineses, os sapatos, tudo. Ele se vestia como um chinês para ganhar o direito de ser ouvido. Uma das cruzes mais pesadas do nosso herói nesse tempo foi a falta de dinheiro. Em 20 de janeiro de 1858, ele casou-se com Maria Dyer, uma missionária talentosa da China. Eles tiveram 5 filhos, e a primeira casa deles tornou-se o berço da famosa missão no interior da China, que daqui a pouquinho a gente vai falar. As privações eram tantas que antes de 6 anos ele precisou retornar à Inglaterra para recuperar a saúde. Foi para ele como uma sentença de morte
os médicos lhe dizerem que ele não deveria jamais retornar à China. Claro que ele não obedeceu isso e Deus fez com que ele retornasse para a China. Mas para Hudson era uma realidade o fato de perecerem 1 milhão de almas todos os meses na China sem o Salvador. Para ele isso era mais real que a falta de condição da saúde dele. Começou logo a trabalhar na tradução de diários para os chineses e dia a dia orava com o mapa da China à sua frente. Não havia coisa que não colocava diante do seu Senhor. Ele estava tão ocupado quando ele chegou na Inglaterra com essas traduções que ele levou 20 dias para abraçar os seus pais, onde eles moravam. Ele passava dias em jejum e oração e a seguinte história conta seu ardor pelas vidas. Ele foi pregar numa igreja e ele contou de um rapaz que caiu do navio, se chamava Pedro, era um chinês, e o Pedro não sabia nadar e o Hudson Taylor viu que os caras tinham uma rede de pesca e ele começou a pedir desesperado para esses caras: por favor, peguem o Pedro. E os caras diziam: quanto dinheiro tu vai me dar? E ele: eu tenho $5. Eles: não, por esse preço nós não salvaremos o Pedro. E eles: meu Deus, quanto custa salvar uma vida? Daí os caras falaram: para nós $30. Ele falou: não tenho, eu tenho 14. E aí então os caras, por $14, colocaram a rede no mar. Quando eles puxaram o Pedro com um único movimento de rede, o Pedro já estava morto, porque eles demoraram muito para fazer isso. E aí, isso, quando o Hudson Taylor estava pregando, trouxe uma indignação no auditório, né? Que desprezo por uma vida, que gente mais mercenária, enfim. Só que aí o Hudson Taylor trouxe a seguinte palavra: o corpo, então, tem mais valor que a alma? Aí ele faz um discurso incrível. Se vocês, a igreja, sabem que deveriam salvar almas e não fazem, vocês não estão fazendo pior do que esses homens que não lançaram a rede para salvar Pedro do mar? Então Jesus já nos deu uma ordem de ir e as milhares de almas estão perecendo e a igreja não obedece ele. Então ele trouxe todo um discurso que trouxe profunda comoção à igreja. Porém, para a tristeza dele, o número de missionários na China diminuía ao invés de crescer. Era um domingo, 25 de junho de 1864, e doente e cansado, ele deixou seus amigos para se retirar e orar. Tudo ao redor era paz e bonança, mas na sua alma rugia uma tempestade. Isso na Inglaterra, né, enquanto ele estava nesse período descansando. Descansando não, né, se recuperando para voltar. Só que, então, ele via as pessoas na sua vida normal, assim, só que enquanto parecia que estava tudo bem para ele, a sua alma estava agitada, porque ele só se preocupava com a salvação dos perdidos na China. Então, por fim, como um alívio indizível, ele clamou: Tu, Senhor, Tu podes assumir todo o encargo. Com Tua chamada e como Teu servo, avançarei, deixando tudo nas Tuas mãos. Assim, a missão no interior da China foi concebida na sua alma. Na calma do seu coração, na sua comunhão profunda com Deus, originou-se a missão. Então ele pensava como alcançar a China, Deus deu uma visão para ele, ele entregou essa visão para Deus e descansou na sua alma. Naquele mar, naquele areia ali, com as ondas batendo nos pés, ele escreveu: em 25 de junho de 1865, orei em Brighton, pedindo 24 trabalhadores competentes e dispostos. O vitorioso missionário, junto com a família e os 24 trabalhadores, embarcaram para a China em setembro do mesmo ano. Foi uma viagem difícil, teve também tempestade, o navio quase naufragou. Aí o livro descreve a postura do Hudson Taylor durante esse quase naufrágio, mas Deus levou todos a salvo a Xangai. Então começou a missão no interior da China. Eles começaram em 1867, com o ano de 1867, com jejum, orando para que Deus lhes alargasse as fronteiras, e o Senhor cumpriu e entraram em inúmeras cidades, terminando o ano também com um dia de jejum e cultos cheios da presença de Deus. Fiz questão de colocar isso aqui porque, mais uma vez, o 16º herói tem um estilo de vida com jejum e oração, e por isso ele é um herói. No início de 1867, o Senhor chamou Graça Taylor, a filha de 8 anos de Hudson. No ano seguinte, a senhora Taylor e o filho Noel faleceram de cólera. Foi muito emocionante a conversa dele com a esposa sobre sua partida. Foi uma das cenas mais comoventes já vistas, conforme descreveu o Sr. Duncan. Após a partida da esposa, Hudson caiu de joelhos e se consagrou novamente ao Senhor. Ele percebeu que ela estava partindo, que as forças dela estavam indo,
Então ele teve uma conversa com ela assim: querida, percebes que estás morrendo? E ela: tu acha? Por quê? Não sinto dor, só um cansaço. Ele falou assim: sim, tuas forças estão se esvaindo. E aí ele pergunta se ela... E ela entende então que ela tá morrendo. Ele pergunta se ela tá triste porque tá morrendo. E ela fala assim: não, eu não estou triste por partir e ver o Senhor, com quem há 10 anos eu caminho sem esconder nada dele, né, tendo uma profunda comunhão. Mas eu tô triste de te deixar continuar a missão sozinha. E então ela parte, né, para a glória, e Hudson Taylor cai profundamente quebrantado e entrega sua vida novamente ao Senhor. Depois de 6 anos de navio ter desembarcado, ele precisou retornar à Inglaterra. E nessa visita ele casou-se com a sua segunda esposa, Miss Falcon. Mas nesse tempo, apesar da dura perseguição, a missão aumentou de 2 estações com 7 obreiros para 13 com mais de 30 missionários e 50 obreiros, sendo separados uma estação da outra por mais de 120 quilômetros. Isso é um avanço muito grande da evangelização da China. Alguém falou sobre Hudson: nunca ouvira alguém orar como ele, com tanta ousadia, um poder que fez todas as pessoas presentes se humilharem e sentir a presença de Deus. Certamente tal oração era fruto da permanência com o Senhor. Em 1874, na sua viagem ao rio Yangtze, apesar de anelar pela salvação dos perdidos das províncias, durante essa viagem ele recebeu a triste notícia da morte da missionária Amélia. Essa missionária morava na Inglaterra e cuidava dos filhos dele e também servia como secretária da missão. Então, nessa viagem, nesse mesmo rio, ao descer do navio, ele caiu sobre os calcanhares e o choque atingiu sua espinha dorsal. Então, quando ele chegou na Inglaterra, depois dessa viagem, enfim, ele viu os filhos espalhados, o que trouxe grande tristeza para ele, e a missão quase parada. E o seu estado de saúde se agravou muito em relação à queda. Sobreveio a maior crise de toda a sua vida lá na Inglaterra. Justamente quando a missão mais necessitava dos seus esforços, ele estava completamente paralítico e tinha de passar o tempo todo deitado de costas. Aquilo que parecia uma prisão, ele ter que estar de costas numa cama sem poder fazer nada aparentemente, se tornou uma oportunidade. Com o mapa ao lado da cama, o mapa da China ao lado da cama, Hudson orava dia e noite e planejava viagens na China. Com muita dificuldade, ele publicou um anúncio para que 18 missionários fossem ao campo. No leito mesmo, ele iniciou as aulas para preparar os missionários, enquanto ele estava deitado, sem poder levantar. Os missionários iam no seu quarto e ele começou a ensinar eles sobre a China. E eles foram enviados, né? Os jovens eram impactados pela simplicidade do Hudson Taylor. Todo dia ele se levantava para passar 1 hora com Deus antes de declarar o dia. Um jovem falou sobre ele: quando eu despertava para alimentar os animais, sempre eu achava lendo a Bíblia à luz de vela. Eu já vi uma frase famosa, não tem nesse livro, mas que o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse orando. Isso é uma vida de orar. Nunca faltou recursos a nenhum dos obreiros da missão. No começo da vida dele, ele teve dificuldade com recursos, mas agora ele aprendeu a orar mais ainda e a colocar diante de Deus especificamente todas as necessidades que ele tinha e experimentar o Senhor suprindo cada coisa e suprindo a missão. Além da vida de oração de Taylor, outro segredo de sucesso é que a missão era internacional e interdenominacional. Ele aceitava qualquer discípulo de Jesus com coração missionário, rendido a Cristo de qualquer denominação. E isso era uma experiência nova em termos de missões. Hudson queria evangelizar os 2 milhões do vale do rio Yangtze, mas precisavam de mais missionários para isso. Então ele fala assim: reunimos-nos hoje para passar o dia em oração e jejum. O Senhor nos abençoou grandemente. Alguns passaram a maior parte da noite em oração. O Espírito Santo nos encheu até nos parecer impossível receber mais sem morrer. Olha aí as respostas de oração à presença de Deus vindo com poder. Em certo culto louvaram a Deus ininterruptamente pelos 70 obreiros já recebidos pela fé. Nenhum dos obreiros chegou ainda, mas eles creram no que eles oraram. Hudson não começava a orar por algo até ter certeza de que Deus queria dar aquilo. Então, antes dele lutar em oração por uma causa, ele perguntava se Deus queria que fosse orado por aquilo de verdade. Se essa era a causa de Deus, aí sim ele começava a orar.
com o coração ardendo pelas palavras a cada criatura. Ele teve uma experiência com essa ordem de Jesus, né? Pregar o evangelho a cada criatura. Isso começou a martelar no coração dele, assim, e ele teve uma nova experiência com Deus. E Hudson Taylor alcançou a mais larga visão de sua vida, que dominou seus últimos 10 anos, a de unificar todos os grupos evangélicos que trabalhavam a evangelização na China para que orassem, para que em um ano Deus enviasse 1000 missionários para a China. O número exato enviado, depois que eles começaram a orar, foi 1153 naquele ano. A colheita de almas aumentava cada dia, porém a situação política era pior, até culminar na carnificina dos Boxers em 1900, quando centenas de crentes foram mortos. Aquele coração do Hudson Taylor, que tanto amava cada missionário, quase parou de pulsar. Ele estava na Inglaterra e recebia os telegramas dos missionários, das pessoas avisando a quantidade de missionários que estavam morrendo. A sua resposta ao abrir os telegramas era: não sei ler, nem pensar, nem orar, mas sei confiar. Tipo assim, não sei mais nada, mas eu sei confiar. Nesse tempo morreu a sua segunda esposa. Uma das situações mais difíceis da sua vida foi a separação dela, quando ele mesmo precisou orar entregando sua vida ao Pai, que a levou. Foi um tempo que ele parou um pouco com as viagens, ele sempre estava com a saúde debilitada, assim, de tanto trabalhar e tudo. E ele teve um tempo para passar mais um período maior com a esposa, sem se separar por conta das viagens. No entanto, nesse período ela ficou doente e ele, assim, passou a madrugada com ela e não querendo entregar a vida dela para Deus, até que ela falou assim: querido, você precisa entregar minha alma ao Senhor, porque eu preciso partir, né? E aí ele fez a oração mais difícil, assim, né, de entrega da sua esposa, e em 5 minutos ela adormeceu e depois o Senhor levou ela em pouco tempo. Então ele ficou muito triste, mas ele encontrou indizível paz nas palavras: a minha graça te basta. Depois de recuperar as forças, ele fez sua 7ª viagem aos Estados Unidos e depois retornou à China em 1905. Visitou o cemitério onde estavam enterrados 4 filhos e a esposa, e nesse cemitério consta que ele sentia uma grande alegria, porque ele entendia que estava perto de reencontrar esses seus familiares. No meio da viagem, quando visitava igrejas na China, sem ninguém esperar, nem ele mesmo, findou sua carreira na Terra. Sua nora contou o seguinte: o querido papai estava deitado. Para que ele não se sentisse incomodado, puxei outro travesseiro e coloquei por baixo da sua cabeça e assentei-me numa cadeira ao seu lado. Mencionei as fotos da revista Missionary Review. Howard tinha saído para buscar algo para comer, quando o papai, de repente, virou a cabeça e abriu a boca como se quisesse espirrar. Abriu a boca a segunda e a terceira vez. Não mostrou dificuldade para respirar, nada de ânsia. Não olhou para mim e não parecia cônsul. Não era a morte, era a entrada na vida imortal. Seu semblante era de descanso e sossego. Os vincos do rosto, feitos pelo peso da luta de longos anos, pareciam haver desaparecido em poucos momentos. Parecia dormir como criança no colo da mãe. O próprio quarto parecia cheio de indizível paz. E assim o Senhor levou para casa o herói Hudson Taylor, pai das missões no interior da China. Que o nosso coração possa ser incansável e o nosso amor pelas almas possa ser tão grande e nos consumir como um dia consumiu a alma de Hudson Taylor até os últimos momentos dele na Terra. E ele deixou na China milhares de salmos e foi homenageado por todos, inclusive pelas crianças que ele tanto amava. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, o nosso 17º herói. Que o Senhor abençoe vocês. Amém.